Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, a você inscrito, você não inscrito, que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos estar refletindo hoje na palavra do Senhor, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 14, o versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram com muito medo e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Quero deixar um tema para esta reflexão: Pedro, um imitador de Jesus Cristo. Jesus estava orando depois que ele despediu as multidões, e agora ele se depara com esta cena. O barco estava no meio do lago, porque o mar da Galileia é um grande lago, e Jesus agora, para encontrar com eles, começa a andar sobre as águas, e eles pensaram que era um fantasma. E dentre os seus discípulos que estavam no barco, nós mais uma vez temos aqui este homem chamado Pedro, homem que sempre se destacava entre os demais, e nesta passagem não foi diferente. Ele imitou a Jesus, ele quis ter a mesma postura de Jesus. Então nós vamos extrair aqui algumas lições do apóstolo Pedro, imitando a Jesus Cristo neste cenário, nesta cena. E a primeira informação de que Pedro ele imitou a Jesus Cristo está no versículo 28 desse texto, que nos diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Então ele teve o desejo, assim como Jesus estava andando sobre as águas, Pedro também, ele teve o desejo de andar sobre as águas também. Nós muitas vezes temos que tomar essa decisão de andar sobre as águas, ou seja, andar sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas, sobre as nossas lutas, sobre as nossas batalhas da vida, porque o mar aqui é um retrato do mundo, dos povos,
das lutas e das batalhas do cotidiano. Então esta é a primeira informação que nós temos de Pedro como imitador de Jesus Cristo. Ele teve o desejo de também andar sobre as águas. A segunda informação que nós temos do texto está no versículo 28, que nos diz: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, manda-me ir ter contigo. Ou seja, aqui Pedro agora ele faz um pedido a Jesus: se és tu, Jesus, eu quero ir contigo. Se é o Senhor mesmo, eu também quero andar sobre as águas. Aqui Pedro ele faz um pedido ousado para Jesus. Nós também devemos ser ousados com as coisas de Deus. Nós também devemos ser ousados nos nossos pedidos. Nós também devemos ser ousados para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Pedro, ele não se intimidou naquela hora tão difícil, e ele fez esse pedido: manda-me ir ter contigo. Então nós devemos tomar essa atitude também de Pedro, ele como um grande imitador do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra lição que nós podemos extrair desse texto está no versículo 29, e ele disse, Jesus falando: vem. O convite a Pedro, Jesus falou para Pedro: vem, Pedro, pode vir, Pedro, você está comigo, você está seguro, você está alicerçado. Jesus neste dia está falando para você: vem, eu estou contigo nesta tua luta, eu estou contigo nesta tua batalha, eu estou contigo nesta tua peleja, eu estou contigo neste teu sofrimento. Pode andar sobre as águas, que o Senhor Jesus Cristo, Ele está contigo aonde você estiver, aonde nós estivermos. Uma outra lição que nós extraímos desse texto está no versículo 29 também. Ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Ele andou por sobre as águas. Assim como Jesus Cristo estava andando sobre as águas, depois do convite de Jesus Cristo para Pedro: vem, Pedro. Pedro agora ele começa a andar sobre as águas. Assim como o seu mestre estava fazendo, Jesus, na hora que convidou Pedro, o seu discípulo chamado Pedro também começou a andar por sobre as águas. Quando Jesus nos chama, pode confiar, porque Ele garante, Ele nos sustenta, Ele nos fortalece. O Senhor é a nossa rocha. Pedro, agora ele começa a andar sobre as águas. Mas Pedro, no versículo 30, ele teve uma consequência, a sua visão errada. No versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Ou seja, a visão errada de Pedro. Nós não devemos ter esta visão errada. Pedro agora, ele começa a afundar, porque os problemas da nossa vida, muitas vezes, querem nos tirar o foco, querem nos tirar a visão do céu, querem nos fazer submergir nos problemas deste mundo. Mas fica uma grande lição aqui: não desvie seu olhar para outro lugar,
a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Enquanto Pedro andava sobre as águas, o Senhor estava com ele, mas ele, olhando a força do vento, vento aqui é um símbolo das nossas lutas do dia a dia, mas o Senhor estava ali, como Ele está aqui para sempre nos socorrer e nos garantir a nossa vitória, porque Ele está conosco. A consequência desta visão errada, no versículo 30, ele começou a afundar. Quantas pessoas que eram imitadores de Cristo, andando sobre as águas, mas pela sua consequência da visão errada, ele começou a afundar, não vai mais para a igreja, deixa de congregar, deixa de estar unido com a igreja, porque deu lugar aos ventos do mundo, às ondas do mundo. Mas o Senhor está preparado, o Senhor sempre está com as mãos estendidas para nos erguer, para nos tirar deste lamaçal, porque o Senhor é o nosso Deus. O versículo 30 fala do clamor de Pedro por ajuda, quando ele disse: salva-me, Senhor. Ali o Senhor Jesus Cristo estava com as mãos estendidas para levantar ele, para não deixar ele morrer afogado. Quantas pessoas que eram imitadoras de Jesus Cristo andavam sobre o mar, hoje estão afundadas, mas o Senhor está aqui, o Senhor está aí com você, para te pegar pela tua mão e dizer: eu estou contigo nesta peleja, eu estou contigo neste mar, eu estou contigo nesta batalha. Este gigante não vai fazer você parar, este gigante não vai fazer você tirar o foco de Jesus, este gigante não vai fazer você perder a visão do céu, porque Jesus está contigo. Uma outra reflexão: a mão estendida a Pedro, versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui Jesus está prontamente com a mão estendida para ajudar a minha vida, para ajudar a sua vida. Deus não quer que ninguém se perca neste mar da vida. Você que era um imitador de Cristo, por causa da força do vento, por causa das tempestades, você está se afogando, muitas vezes no pecado, naquilo que não agrada a Deus. Jesus está com as mãos estendidas para te socorrer, para você voltar para o barco novamente, que é um símbolo da igreja. Esse barco aqui é um símbolo da igreja, na comunhão dos irmãos, juntamente com o corpo de Cristo. Versículo 32 e 33, a experiência vitoriosa de Pedro nos diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Subindo ambos para o barco, Jesus não deixou Pedro morrer afogado, Jesus não deixou Pedro se sucumbir, Jesus não deixou Pedro perecer naquele mar, Jesus não deixou Pedro na mão naquele momento tão difícil. E Jesus não deixa nós na mão nesse momento difícil, nessas lutas, nesses problemas, nessas dificuldades. Você que está enfrentando um mar alto, você que está enfrentando um vento forte, você que era um imitador de Cristo, creia, Jesus está com as mãos estendidas e Ele quer te socorrer, Ele não vai te desamparar.
A Bíblia diz em Mateus 28:19: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. De janeiro a dezembro, Jesus está conosco neste barco para juntos chegarmos no céu. Deus abençoe a sua vida, esteja compartilhando, acione o sininho, compartilhe com mais pessoas esta mensagem para os seus amigos, os seus parentes, irmãos de igreja. Você compartilhando, nós estaremos juntos evangelizando, tudo para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Deus continue abençoando a sua vida, você que já é inscrito no canal, você que ainda não é inscrito, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, esteja visitando o nosso canal. Ali nós temos muitos temas de mensagem para você pregar, para você ensinar, para você evangelizar, para você fazer pesquisas, para você consultar na palavra de Deus, tudo para o crescimento espiritual. Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.